Bom dia, meus companheiros. Que a paz do Mestre Jesus possa encher os nossos corações. Que essa não seja uma manhã comum na nossa vida de espíritos imortais, mas que seja muito especial para cada um de nós que viemos aqui, na verdade, em busca de luz. Há uma passagem de Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que nós gravitamos em direção a Deus. Nós viemos aqui, talvez percebendo isso ou não, com uma ânsia muito grande de luz. O que nós queremos, de verdade, lá no nosso íntimo, nessa manhã, é despertar a nossa consciência, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Quando, então, vivenciaremos a verdadeira felicidade? Mas eu quero começar, antes de entrar no tema, dando aí o meu carinhoso abraço para os companheiros da Rede Amigo Espírita, aqueles que nos assistem no canal 500 ao vivo, e também aqueles que vão, por certo, assistir essa palestra nos canais do YouTube. Então, um abraço para os companheiros internautas e um abraço para todos nós. Mas eu quero começar convidando-nos a retornarmos, mais ou menos, ao ano de 28 da Era Cristã. Uma narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Conta essa passagem, o capítulo me parece que é o 5, o Mestre Nazareno, que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, encontrava-se diante do grande templo de Salomão, diante da escadaria, apreciando aquela obra monumental. Talvez ele pensasse, no seu íntimo, sobre esse templo que havia sido destruído e depois reconstruído. Talvez pensasse também pela futura destruição que viria nos anos 70. Fato é que estava ali admirando. E passa um sacerdote, chamado Anã. Sacerdote esse que no julgamento do Cristo, junto com Caifás, o condenarão à morte. Mas nesse momento Caifás olha para Jesus e reconhece nele um nazareno. Talvez, segundo alguns historiadores, por conta de usar as barbas penteadas e divididas ao meio. Mas isso não vem ao caso. E o diálogo que se trava naquele momento é entre um espírito crístico, governador do orbe, iluminado, e um homem comum ainda em ascensão. E Anã pergunta para Jesus: Nazareno, o que fazes na cidade? E a resposta de Jesus é uma resposta crística. Vai dizer: passo por aqui para implantar o reino de Deus na terra. Ele não falava de Jerusalém, ele não falava de limites territoriais. Ele falava da implantação do reino de Deus. E Anã, irônico, sorri e diz: mas reino de Deus em tuas mãos? Olhava a aparência comum de um homem comum, de um nazareno comum. E completa essa indagação dizendo: será que você está esperando a ajuda, talvez, de um príncipe ilustre? E conclui: de onde virão os teus cooperadores? E o Cristo responde: os meus cooperadores virão de todas as partes. E Anã continua no diálogo ainda irônico, e diz então: mas o que é o reino de Deus? E o Cristo responde uma frase que vai ficar como eixo da temática dessa manhã. Jesus responde: o reino de Deus é a construção divina no coração do homem. Mais tarde ele viria dizer-nos, através de João, que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Companheiros, nessa manhã, o reino de Deus é a construção mais importante e mais séria que nós temos que nos comprometer. A proposta é falar sobre decisões e escolhas para uma vida feliz. Nós vamos compreender que todo esse assunto vai nos levar a um posicionamento. Vemos aqui, e a Casa Espírita e a Doutrina Espírita tem essa vertente de nos convidar a assumir as nossas responsabilidades pessoais. Estamos aqui, companheiros, nesse planeta, nessa casa, nessa oportunidade, nessa hora, nesse momento, não por acaso. Estamos aqui para ouvir a mensagem de Jesus. Por isso, a minha prece é rogar à espiritualidade que coordena essa reunião, que conhece o coração de cada um de vocês, conhece o meu coração, que possa se utilizar de mim, para que o que nós venhamos a dizer aqui possa definir nessa manhã um posicionamento a favor do Evangelho de Jesus. Decisões e escolhas para uma vida feliz.
Vamos seguir a nossa ideia. Eu trouxe aqui uma frase do Abraham Lincoln, todos nós o conhecemos. Dentre as suas frases, uma das mais marcantes, ele diz: as pessoas são, em sua maioria, tão felizes o quanto decidam ser. Abraham Lincoln, talvez permeado pela sua missão, esse entendimento claro, intelectual que tinha, ele vai nos dizendo, de início, companheiros, que todos nós podemos escolher ser felizes. Felicidade, então, é uma escolha que está em nossas mãos, independente de qualquer outro fator qualquer que seja. Independente da gente estar com dinheiro ou não, de estarmos dirigindo um bom carro ou não, estarmos solteiros ou casados, sermos bonitos, feios, magros, gordos, negros, índios, amarelos e brancos, não importa. Felicidade é uma escolha. Eu me lembro que quando eu li essa frase alguns anos atrás, eu achava tão difícil compreender como é que eu posso escolher ser feliz diante de tantas dificuldades. E aí vem a doutrina espírita para aprofundar em nossos corações a ideia de que felicidade é o cumprimento das leis de Deus. É o que diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando narra os espíritos superiores, que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, felicidade está intrinsecamente ligado com cumprir leis de Deus. Por isso a importância de conhecermos essas 10 leis que regem o universo. Companheiros, leis que nós temos acesso hoje, depois do ano de 1857, através da implantação da grande terceira revelação, que é o Espiritismo. 10 leis que permeiam o universo. À medida que eu me submeto a essas leis, que eu as compreendo, inicialmente intelectualmente, depois eu as faço migrar para o coração, a felicidade passa a fazer parte da minha história. No livro de Deuteronômio, eu trouxe aqui 2 passagens do Velho Testamento, só para a gente pensar na questão de Jeová. Jeová era o espírito protetor do povo hebreu, que tinha como missão implantar no coração do povo e trazer para a humanidade a ideia do Deus único. Era essa a função. Jeová foi confundido com Deus, e era normal que assim fosse. As pessoas não tinham acesso à informação como nós temos hoje. Trouxe 2 passagens para compreendermos aqui o convite inicialmente de Moisés, depois de Josué, o que veio após Moisés, a nos desafiar, já desafiando aquele povo. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e 28, diz assim, e serve muito bem para a gente agora, tá, companheiros? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Interessante, eu vou abrir um parênteses rápido aqui. A bênção, então, está no cumprimento, está na minha vontade de receber a bênção. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir por receber a bênção, se me posicionar a favor de entender e praticar a lei de Deus. Isso é bênção. E continua o texto de Moisés falando sobre maldição. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Moisés apelava àquele povo ainda rude, ainda de coração duro, a se posicionarem a favor dos ensinos de Deus. Completando esse texto, fazendo uma ligação, Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz Josué, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servir. Companheiros, talvez os deuses hoje que nós tenhamos que conflitar conosco mesmo, numa batalha diária, não seja mais os deuses dos pagãos, não seja dos amorreus e muito menos dos egípcios. Talvez sejam os deuses da riqueza, sejam os deuses da idolatria pessoal, da vaidade, os deuses do orgulho, o Deus do egoísmo, esse Deus que nos faz ainda confrontarmos com Jesus. Diante do seu evangelho, diante de uma mensagem renovada de esperança e de luz para a humanidade, nós ainda nos detemos nos nossos próprios conhecimentos e queremos ficar no nosso próprio processo de crenças. Talvez hoje a escolha seja abrir mão de mim, renunciar a mim mesmo para escolher Jesus.
E ele mesmo vai dizer isso através de Lucas, no capítulo 9, versículo 23 do Evangelho. Lucas diria que Jesus disse, eis a palavra do Cristo, ele diz, vinde a mim? Não, então é esse. O texto de Lucas 9, 23 diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Numa outra versão, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Já nos dizendo que haveria uma cruz de sacrifício e esforços a serem feitos para evoluirmos. E o convite final, e siga-me. Josué então diz, escolhei hoje. O tempo de escolha é agora. Não dá mais para voltar atrás e mudar o passado, diria Chico Xavier. Mas dá para começar agora e fazer um novo futuro. Nós somos capazes de começar de novo agora. O momento de começar é agora. Decisões são feitas agora. Nossa vida, os resultados que temos tido até agora, meus queridos, são frutos de investimentos que fizemos no passado. Não há dúvidas disso. É a lei de causa e efeito na sua integralidade. Se eu quero um resultado melhor para a minha vida, eu preciso fazer investimentos melhores. Vou dizer mais, pautados no Evangelho de Jesus. Caminho único de ascensão da humanidade. Mas vamos seguir. Josué ainda vai dizer, trazendo esse apelo ao posicionamento. É preciso que a gente se posicione. Há uma passagem muito dura de Jesus, de João, no livro de Apocalipse, quando ele diz, nos propondo ou sermos frios ou sermos quentes. É o sim, sim e o não, não da palavra do cristão. Porque se formos mornos, diz a palavra lá em Apocalipse, eu vos vomitar-te-ei da minha boca. É preciso um posicionamento seguro. E quem sabe nós possamos nessa manhã escolher seguir os ensinos do Cristo. Porém, Josué repete, eu e minha casa serviremos o Senhor. Companheiros, independente da posição dos outros. Independente da lógica que o mundo pode até produzir. Nós um dia tivemos uma lógica que nos fizera nos armar. Tomamos da espada e matamos. Fomos em direção a Jerusalém para reconquistá-la de volta, destruindo, saqueando, humilhando pessoas. Somos nós. Por isso não podemos apontar o dedo para os companheiros do passado. Emmanuel vai dizer na sua literatura que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas agora é hora de não nos envolvermos com a massa e seguirmos a decisão que fizermos, mesmo que seja solitário. Porque as responsabilidades por nossas escolhas são nossas. Paulo de Tarso, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 14, ele vai dizer assim, porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não importa eu dizer, no retorno ao plano espiritual, trazer justificativas, não serão mais aceitas no nível de consciência que nós estamos. O momento de posicionar a favor do Cristo e de gastar a nossa vida em benefício das massas, do amor e da propagação da paz é agora. Não há mais momento para pensarmos e repensarmos. Essa fase já passou. Há uma frase do Pablo Neruda, aquele famoso escritor chileno, que ele diz assim, você é livre para fazer escolhas, mas prisioneiro das consequências. Nós podemos, sim, escolher, temos livre-arbítrio, podemos recuar do nosso objetivo, podemos optar por mantermos no egoísmo, podemos. Não há problema algum, se é que pode chamar, podemos dizer assim, mas as consequências e as dificuldades que vamos angariar em nós mesmos serão sempre responsabilidades nossas. Não dá mais para culpar a Deus. Deus não pune, Deus não castiga, Deus é amor. Ele cria leis. E nós, se nos submetermos a essas leis, vamos gravitar em direção à paz, à luz, à harmonia interna, à tranquilidade, a essas sensações que todos nós tanto queremos e buscamos. E algumas vezes apontamos nossos esforços num caminho confuso, talvez num caminho errado, um caminho meio perturbado. É preciso que eu entenda que meus esforços precisam ser feitos da forma correta e no caminho da direção certa. Dito isso, então, há uma passagem de Paulo de Tarso que vai nos dar a ideia primária da lei de causa e efeito. Ele vai dizer assim, no capítulo 6 de Gálatas, versículo 7.
Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Óbvio que Paulo aqui, permeado por todo um conceito de religião judaica, talvez muito linkado aí com a ideia da lei de Talião, é preciso compreender melhor isso, mas começava aqui uma visão mais integrada da questão da lei de causa e efeito, onde nós receberíamos por aquilo que fizemos. Óbvio que há uma questão de proporcionalidade, há uma questão de atenuar penas, enfim, não é assunto dessa manhã, mas vale a pena no futuro a gente compreender melhor a lei de causa e efeito. Mas é essa lei que nós estamos todos submetidos, quer queiramos ou não, como lei de reencarnação, como lei de gravidade, leis que nós estamos, físicas e espirituais, inseridos e não podemos negar. A lei de causa e efeito. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, o Espiritismo traz para a gente nessa manhã, inicialmente, a ideia de responsabilidade pelo aquilo que eu estou fazendo. E então a gente vai pensar em decisões e escolhas. Não é? Porque nós somos frutos de decisões, companheiros. O que nós somos hoje, profissionalmente, familiarmente, qualquer que seja o setor, emocionalmente, o que nós somos hoje é um resultado de escolhas que tomamos e decisões que fizemos. Diz lá, então, pensando nesse raciocínio, resultados, eles vão nos produzir responsabilidades. Estou sendo redundante? Sim. Algumas vezes, companheiros, é preciso sermos enfáticos, porque tudo isso que eu tenho dito aqui nessa manhã, nós já sabemos. Nós já sabemos. O que está faltando, talvez, para alguns de nós, claro que não para todos, é sentir. Precisamos compreender essa responsabilidade e sentir que a nossa vida é um resultado. Quando nós entendemos isso, compreendemos a misericórdia e o amplo amor de Deus que nos oferece situações, às vezes, desafiadoras, difíceis. Talvez seja um filho que tem algum problema na nossa casa, seja um relacionamento marital com dificuldades, seja uma doença, seja o financeiro. Mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Na verdade, no plano espiritual, nós até rogamos a espiritualidade que orientou a nossa programação reencarnatória. Pedimos pelas dificuldades. Quero dizer para os companheiros que pedimos até algo mais grave. Mas fomos limitados dentro daquilo que poderíamos suportar. É o que Paulo de Tarso vai falar quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não vos deixará ser provados acima do que podeis suportar. Junto com a provação, Ele te dará a saída, Ele te dará o escape. Pensando assim, uma frase atribuída ao nosso companheiro Emmanuel, que vai dizer assim, eu botei ali atribuída porque, na verdade, eu não encontrei na literatura de Emmanuel ainda, mas ouço palestrantes de renome falar essa frase atribuindo a Emmanuel. Então, ousei aqui trazê-la também. Diz assim a frase de Emmanuel: segundos de invigilância podem produzir milênios de sofrimentos. Companheiros, talvez a atitude, aquela pequena atitude, talvez seja o apertar um gatilho, talvez seja, mais que isso, uma palavra que eu poderia ter me calado, talvez seja um desprezo, talvez seja uma revolta interna. Esses comportamentos de invigilância, de não estarmos buscando o que o Cristo nos orientava no vigiai e orai, possam produzir, no caso aqui, milênios de sofrimento. Nós não sabemos, companheiros, quando é que vamos reencontrar o nosso companheiro de jornada, que dessa feita veio como nosso familiar querido, para que nós pudéssemos fazer as reparações, que pudéssemos nos entender, desenvolver perdão. Não sabemos. Talvez daqui a algumas reencarnações, talvez daqui a alguns milênios. E a oportunidade de reconciliar é agora. Seguindo esse raciocínio, o que é decisão? Vamos pensar, peguei o dicionário, decisão, então, é a determinação, resolução que se toma após uma deliberação. É uma sentença. Então, a decisão, ela precisa ser racional. Como é que eu decido? Racionalmente. Né? Estamos diante de um problema qualquer para resolver,
Eu preciso ter uma folha de papel, uma caneta e escrever quais são os caminhos possíveis, o que é realidade, o que está acontecendo de fato, qual o caminho melhor a tomar. Isso são atitudes racionais. E dessa forma fazemos uma escolha. Porque a escolha é um ato ou efeito de escolher, é a seleção, é a preferência, é a opção. Sempre a ação seguida da decisão é a escolha. Escolhemos porque decidimos. Deveria ser assim, mas quantas vezes somos levados pela massa e nem quer decidimos, mas escolhemos. Consumimos algo que nem nos interessa. Ligamos a televisão e os canais estão lá produzindo um apelo ao capitalismo selvagem, ao consumismo, e eu compro sem precisar. Quantos de nós não têm experiência de ter um telefone muito bom guardado na gaveta? Porque compramos o melhor. É assim, a massa. É preciso raciocinar. Kardec diria na introdução do Livro dos Espíritos que a proposta maior do Espiritismo é despertar consciência. E esse despertar, ele precisa vir através do racional, chamada fé raciocinada. Nós já precisamos ter vencido os dogmas, precisamos ter vencido as crenças irreais que nos colocam, que nos fazem sentir por nós mesmos uma baixa estima. Queridos, somos seres especiais, todos nós, únicos, imortais. Uma prova física, só para a gente poder continuar o nosso raciocínio disso, é que Deus, no planeta que nós estamos vivendo agora, 7 bilhões de humanos. Imagina isso, 7 bilhões de pessoas. Nenhuma delas tem o DNA igual ao do outro. Nenhuma delas tem a impressão digital igual da outra. Quis Deus, colocando um sinal material em cada um de nós, dizer o quanto somos especiais. Mas algumas vezes nós mesmos não nos sentimos. E fazemos um discurso contrário a isso. Nos denegrimos e quantas vezes até nos autopunimos e nos sabotamos, a fim de mostrar para a gente mesmo que não valemos nada, indo de contrário à informação divina. Seguindo o raciocínio, então, é preciso ter ação, é preciso ter atitudes. Eu trouxe aqui uma imagem de uma rã para contar aquela historinha que talvez você já tenha ouvido. Havia 3 rãs num galho de uma árvore. E uma rã decidiu pular. E eu pergunto para os companheiros, quantas rãs ficaram? Ficaram 3. Porque a rã só decidiu. Companheiros, a decisão precisa ser seguida da ação. A decisão precisa ser pautada em atitudes. Quantas e quantas vezes sentados aí, como nós estamos, quantas vezes eu estou sentado aí, e o palestrante vem aqui, inspirado pela espiritualidade maior, fala alguma coisa que mexe com o meu coração. Ele me sensibiliza. E sentado, eu tomo uma decisão. Eu penso, não, a partir de hoje eu tenho que mexer nisso. Eu preciso olhar com mais carinho para essa área da minha vida. Aí acaba a reunião, eu acabo me esquecendo um pouco, vem os assuntos, as conversas, vem o lanche, e eu vou embora. E só vou me lembrar disso numa outra palestra, quando um outro palestrante, inspirado pela espiritualidade, tocar no meu coração, para que eu possa tomar a atitude. É preciso, companheiros, para mudarmos, tomarmos ação. O meu trabalho não está muito bom, o meu salário não está muito bom. Se eu reclamar do meu salário sem fazer nada, ele vai continuar sem estar muito bom. E vou dizer mais, vai piorar. Não é? Porque a sensação de que ele é ruim é muito grande. Não é? O que eu tenho que fazer? Me qualificar melhor, fazer um curso, voltar a estudar, investir mais no meu aprendizado, me capacitar. E aí, então, dentro da minha própria empresa, eu posso adquirir uma função maior, ou posso arrumar um outro trabalho. Enfim, se eu não tomar atitudes, se eu não tomar uma decisão, as coisas continuam como estão. É assim que elas são. Mas então, como fazer escolhas saudáveis? Como fazer escolhas melhores? Eu trouxe algumas propostas para a gente refletir nessa manhã. No livro Renúncia, no capítulo 3, há um diálogo onde o personagem Alcione vai dizer assim: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. O caminho ascensional, o caminho, a direção para que espíritos cheguem à perfeição é o Evangelho de Jesus. Agora, redivivo pelo Espiritismo. E vai dizer mais: vasto caminho ascensional
Agora, o mais importante, não dá para a gente ampliar esse conhecimento, atingir o objetivo, se a gente legitimamente não aplicar o conhecimento em todos os detalhes. Está aí, mais uma vez, a explicação do Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. A necessidade de nós estudarmos, frequentarmos reuniões periódicas da casa de estudos, adquirirmos os livros ou pegarmos emprestados na biblioteca, lermos, anotarmos dúvidas, perguntarmos. Nós precisamos conhecer a lei de Deus. Agora há pouco, quando vinha para cá, passei ali pela serra, eu vim de Vila Velha, e eu acho que eu fui multado. Minha esposa não viu não, que ela estava meio adormecida. Eu acho que eu fui multado. Eu não vi o pardalzinho, se é que chama de pardal aqui. Eu não vi. Eu passei a uns 70 quilômetros, devia ser 60 a velocidade lá. Se eu for lá explicar para o guarda, pedir para ele não me multar, não tem jeito. A gente infringe a lei e a lei nos pune. É assim que é. É assim que é. Por isso eu preciso conhecer melhor, estar mais atento nas atitudes e ações que faço. Trouxe 2 textos para a gente conversar sobre a questão da escolha. O primeiro de Mateus 15, 22, capítulo 15, versículo 15 a 22. Vou ler todo, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eles conheciam Jesus. Apesar de estar ali de forma hipócrita, fazendo essa colocação, conheciam Jesus. E diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram, então, um denário, e estava ali a imagem de César, e Jesus diz, e ele lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Então disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando, foram-se. Companheiros, eles estavam lidando, assim como Anã, com um espírito crístico. É difícil para a gente pensar como um Cristo. Um dia pensaremos, com muita clareza, seremos um Cristo um dia. Mas é difícil entender. Aqueles homens queriam tentá-lo, mas o Cristo sabia do seu coração. Eu trouxe esse texto para lembrar para você e para mim que o Cristo conhece o seu coração. Ele sabe da sua aflição, ele sabe dessa luta de querer vencer, talvez um vício, um comportamento, uma atitude, um pensamento, talvez a maledicência, a mentira, a fofoca, e a gente não consegue. Quantas vezes nós tentamos e não conseguimos? Talvez venhamos tentando há inúmeras encarnações, mas agora, de posse da informação espírita, quero dizer para os companheiros que o projeto ele se torna mais fácil de ser alcançado. O alvo é mais fácil de ser atingido, mas eu preciso perseverar. Queria dizer para você para não desistir, qualquer que seja a sua situação. O segundo texto que eu quero trazer rapidamente, é até as 10 que eu tenho, né? Nossa, mãe. Vamos pedir o milagre da multiplicação do tempo. Vai dar tempo. 10 e 2, 2 e 10 e 2. 10 e pouco, tá bom. Vamos lá. Mateus 17, 24 a 27. Mas começou um pouquinho mais tarde. Mas tudo bem, vou acabar 10. Vamos lá. E chegando eles a Cafarnaum, agora 17, capítulo 17, Mateus 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Didracmas era um imposto cobrado pelos judeus para a manutenção do templo. Equivalia a duas dracmas, né? Era do valor, mais ou menos. Aí ele pergunta, Pedro disse, sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro, dos alheios. Jesus faz uma comparação com os romanos. Os romanos eram donos de Jerusalém. Os romanos criaram um tipo de invasão inteligente. Eles não destruíam, eles cercavam e diziam: vocês querem ser destruídos ou querem se tornar escravos? Continuavam tudo como estava.
religião, comércio, tudo como estava. Só que eles começavam a pagar impostos. Não tinha guerra, não tinha maiores dificuldades, os que resistiam eram executados, mas era assim. E o Cristo perguntava, quem paga os impostos? Os impostos, os romanos não pagavam os impostos. Os impostos eram cobrados só dos escravos dos judeus. Então o Cristo completa dizendo, disse-lhe Jesus, logo então, livres estão os filhos. Ele, como todos nós, ele nos considerava filhos. Ele sabia que nós não éramos desse mundo, como vai dizer no capítulo 17 de João. E completa, mas para que não se escandalizem, né? Para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que vier, que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma starte. Um start. Toma e dá por mim e por ti. Um start é uma moeda que valia 2 dracmas. Ele pagaria o imposto anual para Pedro e para ele na pescaria. Eu trouxe essa ideia aqui para a gente pensar um pouquinho, companheiros, na questão de não escandalizar. Quantas vezes nós somos aqueles que nos escandalizamos, talvez com até bobagens. A gente viu aí o movimento na internet, não sei se os companheiros acompanharam, quanta agressividade por conta de política. É verdade, política é algo que aquece, não é? Mas nós esquecemos, alguns de nós deixamos de lado as propostas do Cristo para sermos radicais. E às vezes nós somos os que criticam e nos escandalizamos quando um grupo de radicais corta a cabeça de uma pessoa diante de uma câmera de televisão. Mas nós temos atitudes talvez tão radicais quanto aquelas. Recentemente vi uma companheira de ideal espírita dizer que não vai mais fazer viagem ao Nordeste, que ela não quer mais ir no Nordeste fazer turismo. Gente, que radicalismo é esse? Onde está o Evangelho de Jesus? Onde está a proposta de que somos todos irmãos? Mas nós deixamos de lado. Isso não é nenhuma crítica, não, companheiros. Nós somos assim ainda. Ainda estamos em construção, buscando evolução. Mas é preciso estarmos atentos. Porque atitudes como essas podem gerar influência nos outros. Podem produzir uma atitude de massa. E as consequências sobrevirão sobre mim mesmo, a mim mesmo, que criei essa ideia. Não escandalizar. E a segunda, brevemente, fala de 4 passagens de peixe. Interessante que o Cristo, para nos orientar, ele usava daquilo que existia. Era uma comunidade pesqueira, era uma comunidade agrícola que ele morava e pesqueira. As margens do Tiberíades, imenso mar, eles estavam ali, pescavam. Era uma das formas de renda daquela população. Eu trouxe 4 passagens rapidinho para a gente comentar, fazer um link com peixe, depois eu volto para decisões e explico por quê. Primeira delas, Mateus 4, de 18 a 22, a pesca maravilhosa. Jesus está começando o seu ministério, falando para as pessoas das suas propostas. Imagina, companheiros, um homem chega sozinho na beira da praia e começa a falar. Alguém deve ter pensado, é um louco ou então está embebecido, não é? Bebeu. Ele começa a falar. Só que as palavras encantam. A energia de Jesus encanta. O magnetismo. E as pessoas começam a ouvi-lo. E mais um chega, mais um outro chega. E daqui a pouco ele está na beira da praia e as pessoas começam a chegar e ele começa a ser empurrado para a água. Ele não tem mais para onde ir. E ele vê um barquinho, o barquinho de Pedro. Ele entra no barco e dali do barco conclui o discurso e as pessoas vão embora para casa saciadas daquela sede de Deus. E aí, ele diz para Pedro, Pedro, lança a rede. Mas, Senhor, nós pescamos o dia todo e não conseguimos nada. Lança a rede. Pedro ouve, talvez intuitivamente, e a rede é lançada e vem cheia. Lotada de peixes, a ponto de ter que chamar um outro barco que estava nas margens para vir ajudar, porque a rede estava se rompendo de tanto peixe. E Pedro fala para o Senhor, Jesus, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, eu não posso ficar perto do Senhor, o Senhor é o mestre. Imagina que a gente às vezes se sente assim, né? Indigno da presença do Senhor. Jesus te ama. Eu sei que essa frase é evangélica, vamos trazer para a gente. Jesus nos ama profundamente. Como você é, ele sabe a dificuldade, ele não está cobrando não. Lembra daquela passagem que ele retorna? Crucificado e
o corpo desintegra, criando ali o mito da ressurreição, mas depois a gente fala sobre isso, e agora ele entra no colégio apostólico pela parede, materializado. Está lá os discípulos amedrontados, todo mundo, poxa, vão matar a gente também. Pedro tinha negado, Filipe duvidado, Tomé duvidado. Ele entra, olha para aquela porção de seguidores e diz: paz seja convosco. Ele não aponta o erro de ninguém, não está aqui para isso não. Ele sabe, porque um dia também ele passou pela caminhada que nós estamos passando. Um dia teve o dilema que você tem. Um dia ele lutou para vencer também. Não é? E aí ele fala para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Uma outra passagem sobre peixe é aquela da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus tinha passado 3 dias e 3 noites curando, orientando, amando aquela multidão. Sabe quantos eram naquela multidão, companheiros? Segundo os historiadores, 30 mil pessoas. Com todo respeito aqui, o estádio que vai receber o Paul McCartney amanhã, né? 30 mil? Ou olha mais. 30 mil pessoas seguindo Jesus. No final, era para despedir, mandar todo mundo para casa. Mas ele quis alimentar aquelas pessoas. Além do pão espiritual, ele quis dar o pão físico. Não tinha para dar. Apareceu um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Companheiros, o que você tem para oferecer para Jesus multiplicar? Não é? Eu não vou dar aula de educação infantil agora não, porque eu não estou preparado. Eu fazer palestra, eu tenho vergonha. Não, eu não vou fazer... Companheiros, vamos parar de desculpismo. Vamos botar a mão na massa. A gente aprende a fazer as coisas fazendo. Não sei dar aula. Começa a fazer. Vai fazer uma primeira palestra, vai gaguejar, vai suar, vai esquecer o que você ia falar. Né? Seu amigo que está com você vai rir. Piora a situação ainda se ele riu. Não é? É assim. Um dia você vai ver que você pode. Nós podemos. E aí apareceu aqueles pãezinhos. Né? E ele respondeu: não temas... e eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E diz Jesus: trazei-mo. Companheiro, oferece o que você tem para benefício do bem geral. Oferece o que você tem para a glorificação do nome de Jesus. O que quer que seja, e confia. Porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Mais uma passagem rapidamente, porque a hora vai avançando. Jesus aparece aos 7 discípulos. Essa é aquela segunda pesca maravilhosa, né? Jesus está andando, está ali Pedro, eles estão pescando, acharam que tudo tinha acabado, que aqueles 3 anos não iam dar em nada, né? Igual aquela faculdade que a gente faz, talvez não o trabalho na faculdade, mas ele está lá. E Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro: Senhor, é o Senhor, posso ir sobre as águas? E ele começa a andar sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas de repente a sua fé vacila e ele começa a afundar. E aí o Cristo estende a mão e socorre. Querido, Jesus não vai deixar você afundar, não. Mas você tem que estender a mão. É preciso a gente abrir mão do orgulho, da autossuficiência, dessa ideia de que pode decidir sozinho, e estender a mão e pedir ajuda. E diz lá que naquela pescaria, lançou a rede de novo, e 153 peixes foram pescados. E disse Jesus: vinde e comei. Imagina, companheiros, aquele momento. Aquela madrugada, onde o Cristo faz um convite para que comamos o peixe com Ele. Nessa manhã, Jesus está te convidando para comer com Ele, sentarmos juntos com Ele, participarmos da intimidade. Jesus não está longe, Ele está aqui entre nós. Na intimidade, Ele precisa estar rei no meu coração. Senão não tem sentido, companheiros. Voltamos ao passado, fizemos isso em inúmeras religiões do ontem. Dogmas, nomes na camiseta, frases, espadas, em nome de Jesus. Jesus precisa ficar no nosso coração. Senão, ele não vai produzir as mudanças. O evangelho do Cristo precisa ser o evangelho do Hélio, o evangelho de cada um de nós. Colocar o nosso nome no nosso evangelho. Sentir a mensagem do Cristo que diz: pacifica, que diz: ama, que diz: perdoa. Porque eu acabo abrindo concessões para mim. Eu estou acima da lei. Né? Igual Moisés, quando recebe a tábua das leis, está lá: não matarás. Ele chega lá embaixo, o povo tinha reunido, feito um bezerro de ouro, estava adorando. Coitado do povo. Conhecia um deus egípcio, aquilo que era Deus para eles. Não conhecia Jeová ainda. Ele manda matar
a fio de espada 3.000 pessoas, e com a tábua da lei na mão, não matarás, acima da lei. Preciso que a gente compreenda. Mas a última passagem, para mim, mais importante, mais bonita sobre peixe, é aquela de Mateus 10, que diz assim, aquele momento que o Cristo narra: quem dentre nós, que um filho lhe pede um ovo, e nós damos um escorpião, ele pede um pão, e nós lhe damos uma serpente, ele pede um peixe, eu confundi aí, né? É o peixe que é a serpente. O pão é a pedra. Pede um pão, dá uma pedra, né? Que bom, tá vendo? A gente pode errar e tá tudo certo, né? Vem fazer palestra, vem trabalhar para Jesus, vamos lá. E diz lá, e pedindo-lhe peixe, dará uma serpente. E o complemento dessa passagem é: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, é até vergonha de falar isso, quanto mais não vos dará o vosso Pai Celestial, aquele que lhos pedirem. É essa passagem. Por isso, diante de nós hoje, companheiros, está colocados 2 caminhos. Está lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O caminho fácil, né? O caminho do não sacrifício, de não nos esforçarmos, de fazermos da nossa maneira. Esse é o caminho fácil. Talvez seja o caminho que nos tenha feito fracassar tantas vezes, em tantas outras inúmeras oportunidades. Mas o Cristo convida desde o Sermão da Montanha: entrai pela porta estreita. E diz lá: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus não está dizendo e não nos convidando para a facilidade. Em momento nenhum o Espiritismo nos convidou a facilidades, companheiros. Momento nenhum. Ele nos convida a um enfrentamento com o nosso maior inimigo, o nosso maior obsessor. Esse espírito que não nos abandona em momento nenhum, a gente mesmo. O tempo todo, nesse conflito, muitas vezes influenciado, muitas vezes de nós mesmos. Ah, eu estou com desejo de vingança, é o meu obsessor. Não, é o meu espírito mesmo que ainda não aprendeu a amar. E quantas vezes eu preciso me dobrar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero agora escolher certo. Me ajuda dessa vez a não me vingar. Eu já fiz isso e angariei tanta dificuldade, tanta dor, não é? Lucas capítulo 16, versículo 13, fala assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, o Deus grego, adotado pelos romanos, o Deus da riqueza. Né? Numa passagem de Paulo de Tarso escrevendo ao Timóteo, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Né? O amor ao materialismo. Talvez hoje o nosso grande conflito seja em decidirmos fazer os investimentos que precisamos para a vida eterna. A gente faz investimentos para garantir o futuro material. A gente acha que pode garantir o futuro. O que é o futuro, companheiros? O que é o futuro? Quem de nós pode garantir que vai estar aqui nesse planeta amanhã? Há as possibilidades, é provável, mas e aí? Quem pode garantir? E o Cristo nos convidava a juntar tesouros nos céus. Investimentos de capital emocional, de capital espiritual, aonde eu vou angariar em mim os recursos necessários para avançar no processo de evolução. Nós, como diz André Luiz na Agenda Espírita, o que nós somos, o que nós temos, quando desencarnarmos, vamos deixar. Mas o que nós somos, vamos levar. É preciso um investimento em nós mesmos. Coloquei aqui a mão do Cristo nos convidando a fazer esse investimento. O convite, as mãos abertas, para nos receber mais uma vez. E vou dizer mais para os companheiros: se nós não conseguirmos, ele vai manter-se com as mãos abertas. Há uma frase meio cafona, entre aspas, que os nossos irmãos evangélicos usam, que diz assim: por que ficar de braços cruzados, se o maior homem do mundo morreu de braços abertos? Bonito o trocadilho, né? Mas é verdade, as mãos abertas sempre para nos receber.
Capítulo 17 de Mateus 13, 21. Faltam 2 minutos, eu vou passar só 2. Aqueles 2 que o companheiro já me deu ali. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenhas a alegria completa em si mesmos. Dê-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Companheiros, nós não somos do mundo. Somos seres espirituais fazendo um estágio aqui na terra. Esse corpo vai passar. Tudo que temos materialmente vai passar. O que não vai passar são as palavras do Cristo construídas em nosso coração. Para terminar, então, ainda tem ali o completo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Cristo já intercedia a Deus por cada um de nós. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Interessante ali, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que viriam, que creriam na sua palavra, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aquele versículo anterior ele vai lembrar daquela passagem da conversa com Anã. Os meus cooperadores virão de todas as partes. Ele não falava de Jerusalém, ele falava de Colatina, ele falava de Vila Velha, ele falava de Hong Kong, ele falava de qualquer outro lugar do mundo que alguém possa estar nos ouvindo. Para terminar, então, de verdade agora, eu vou contar uma história. Agora é terminar mesmo. Minha mulher que fala assim, toda vez que você fala que vai terminar, não termina. Mas eu vou terminar. Vamos voltar, então, agora para 1900, mais ou menos, ano de 1900, na Polônia. Um teatro daqueles maravilhosos, com galerias, arquibancadas, cadeiras luxuosas, aveludados. Ia ocorrer ali um grande concerto de piano. No meio do salão de apresentação, do palco, aquele lindo piano de caudas. E quem ia se apresentar era o famoso pianista e maestro Ignacy Jan Paderewski. Aquela ansiedade, né? Paderewski vai entrar no palco, talvez mais ou menos uma coisa assim, tipo Paul McCartney, né? Amanhã. Na galeria há famílias. E uma mulher com uma criança, com um menino de 6 anos. Imagina uma criança de 6 anos daquela época, do começo do século, né? 1900. Um garoto meio criança, bem infantil. E o garoto começa a andar por ali, e a mãe está conversando com as amigas, e aquela conversa se prolonga, o garoto a mãe se distrai, e o garoto vai para o corredor da galeria. E continua andando. Brincando, ele encontra uma porta. E está escrito na porta, não entra, mas ele não sabe ler. E por mais que ele soubesse ler, talvez se estivesse escrito em polonês, deve ser mais difícil, né? Mas ele entra pelaquela porta. Está tudo escuro. Ele acha um banquinho redondinho, bonitinho, ele senta no banquinho. E na frente dele tem um piano. Naquele barulho, o pessoal da equipe de luz achou, é o pianista que entrou no palco, acenderam as luzes. Quando botam os holofotes, é o garoto sentado no piano. A mãe deve ter desmaiado lá em cima, né? As pessoas começaram sem saber o que fazer. E o garoto começa a tocar um cai-cai balão. Com um dedo só, ele começa. Cai-cai balão, aqui na minha... Uma nota só. E o povo começou a querer rir, uns queriam vaiar, eis que entra Paderewski no palco. Vê aquela cena, faz um sinal, as pessoas se silenciam. O Paderewski vem devagarzinho, sem assustar o garoto, fala, continue tocando. E o menino continua, cai, balão, balão. O Paderewski, então, com a mão esquerda, começa a fazer um arranjo no piano. Com a mão direita, ele faz um baixo. E no final, companheiros, aquele cai, balão foi ovacionado. As pessoas de pé, aplaudindo. Lindo. Companheiros, o que Deus está pedindo para você é um cai balão. Ele é o maestro. Ele vai fazer os arranjos. Mas ele não vai tocar se você não fizer a sua parte. É difícil? Às vezes parece difícil. Mas nós temos potencialidades a ser descobertas. Para terminar, de vez e de verdade. Jesus
espera por você. A obra do Cristo, a construção do reino pessoal, depende de você. E é esse reino, como vai nos dizer Emmanuel, a paz do mundo começa dentro de mim. Eu preciso ser construtor da minha própria paz. Porque, para terminar, diz Jesus no livro Boa Nova: os meus cooperadores virão de todas as partes. Que Deus nos abençoe.